Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, aonde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, aí em outros países, aonde se encontram as nossas irmãs e os nossos irmãos também. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecer o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, aleluia, a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Até aqui, meu irmão, até aqui, minha irmã, para a glória de Deus. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra maravilhosa. Olha, minha irmã, olha, meu irmão, que encontro maravilhoso, né? Desta mulher, né? Com o Senhor Jesus ali junto da fonte de Jacó, né? Olha que encontro preciosíssimo. Olha com quem teve esta mulher, né? Samaritana, né? Ou esta mulher da cidade de Sicá, né? Louvado seja o nome, aleluia, do Senhor.
Olha só quem ali estava assentado junto da fonte de Jacó. Ali estava, louvado seja Deus, assentado o Senhor Jesus. Então vamos juntos, meu irmão, minha irmã, meditar na palavra. Como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, veja só. E quando o Senhor entendeu, escute só. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Veja só, ainda que Jesus mesmo não batizava, entenda, ainda que o Senhor Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ou seja, eram os discípulos do Senhor Jesus quem batizava, não era o Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Olha só o que o Senhor faz. O Senhor Jesus agora ele deixa a Judéia e vai outra vez para a Galileia. Lá vai o Senhor Jesus outra vez para a Galileia. Bendito seja o nome do Senhor. E era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor Jesus, ele tinha que passar por Samaria. Era necessário, né, que certamente ele passasse por Samaria. Aleluia. Né? Ele deixa outra vez a Judéia e vai para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só. Foi, pois, a uma cidade de Samaria. Olha só para onde então o Senhor vai. Foi, pois, para uma cidade de Samaria, chamada, aleluia, Sicar. Olha para onde o Senhor Jesus vai. Foi, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Olha para onde o Senhor vai, né? Ele foi para uma cidade de Samaria que tinha por nome Sicar, junto da herdade que Jacó tinha deixado, né, para o seu filho José. Louvado seja Deus, aleluia. Então ele agora vai para aquela cidade, né, que tinha ou que teve por nome Sicar, junto desta, aleluia, desta herdade que Jacó tinha deixado para o seu filho José. E agora veja o que certamente tinha ali. Louvado seja o nome do Senhor. Escute. E estava ali o quê? E estava ali a fonte de Jacó. Certamente naquela herdade estava ali a fonte de Jacó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho. Veja só, Jesus tinha caminhado tanto, meu irmão. Jesus tinha caminhado tanto, minha irmã, que ele faz o que? Junto da fonte ali, ele se assenta junto daquela fonte. Está ali certamente, louvado seja Deus, o Senhor Jesus Cristo assentado junto desta fonte. Glórias a Deus. Jesus estava cansado de tanto caminhar. Ele tinha percorrido um caminho comprido. Então Jesus, cansado do caminho, assentou-se assim, junto a louvado seja Deus desta fonte. Louvado seja Deus. E agora veja o que acontece quando ali está o Senhor Jesus assentado junto desta fonte, cansado do caminho. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Era isto quase a hora sexta. Ora, era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Olha, agora está o Senhor Jesus sentado junto ali da fonte. E agora chega até ali, vem ali uma mulher de Samaria. O que então que ela ali veio fazer? Ela veio tirar água, certamente, aonde naquela fonte, aonde o Senhor Jesus, encostado da fonte, certamente estava assentado, cansado do caminho. Agora esta mulher vem de Samaria, tira água ali na fonte. Quem está sentado ali junto da fonte? O Salvador, o Messias, aleluia, o Cristo, o justo, o Filho de Deus, cansado do caminho, está ali ele assentado.
Aí esta mulher vem para tirar água. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Agora veja o que o Senhor disse para aquela mulher. Olha o que o Senhor pede para aquela mulher quando naquela fonte ela veio tirar água, exatamente na fonte a qual estava o Senhor assentado junto daquela fonte, cansado do caminho. Aí o Senhor Jesus disse para que ela dê a ele de beber. Jesus pede para que a mulher dê a ele de beber. Olha o pedido que Jesus fez para aquela mulher. Olha o que o Senhor pediu para que aquela mulher fizesse. Jesus pede para que aquela mulher dê a ele de beber. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Escute, meu irmão, escuta, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que disse o Senhor. Aleluia. Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aí o Senhor pede para que aquela mulher dê a ele de beber, porque os discípulos do Senhor Jesus tinham ido à cidade comprar comida. Não tinha certamente nenhum dos discípulos de Jesus ali com o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus vai e pede para que aquela mulher dê a ele de beber, enquanto os discípulos do Senhor tinham ido lá para a cidade comprar comida. Veja só, que mistério glorioso, que encontro preciosíssimo do Senhor com esta mulher e desta mulher com o Senhor junto da fonte de Jacó. Louvado seja Deus. Os discípulos estão certamente na cidade a fim de que aleluia, encontre comida para comprarem. Louvado seja Deus, enquanto está certamente esta mulher ali com o Senhor. Mulher esta que veio da sua cidade ali, aleluia, da sua casa, aleluia, louvado seja Deus, até a fonte para tirar água. Agora ela encontra quem é assentado junto da fonte, o Senhor Jesus. E então o Senhor Jesus diz para que ela dê a ele de beber. E seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Agora veja o que então a mulher disse para o Senhor Jesus. Como, sendo tu judeu? A mulher diz como, em outras palavras, por exemplo, como é que pode, sendo tu judeu, pedir a mim que te dê de beber? Sendo certamente eu uma mulher samaritana, pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Um exemplo, como então o Senhor está se comunicando comigo, logo a mim, que sou samaritana? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Olha, a mulher, agora ela fica maravilhada de que o Senhor pede a ela que ela dê ao Senhor de beber. Então ela diz, puxa, como, sendo tu judeu, né? Aleluia, pede a mim, que sou a mulher samaritana, que te dê de beber. Pois os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Bendito seja Deus. Então ela estranhou que o Senhor, né, aleluia, pedisse a ela, né, se comunicasse ali com ela, aleluia, e nessa comunicação, nessa troca de conversa, de palavras, o Senhor pede para que ela dê a ele de beber. Olha só, né, foi o que ela disse para o Senhor. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo, né, tu judeu, me pedes de beber a mim que sou, aleluia, mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, olha o que o Senhor Jesus responde para aquela mulher, olha o que o Senhor disse para aquela mulher. Louvado seja Deus. Quem sabe o Senhor está falando com você, minha irmã. Através desta palavra, quem sabe Jesus está te alcançando aí, minha irmã, e falando com você, como também estava ali certamente falando para aquela mulher. Olha só, olha o que disse o Senhor Jesus para a mulher samaritana. Escute só, santo é o Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecer o dom de Deus, foi o que o Senhor disse para a mulher, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O Senhor disse para a mulher que se aquela mulher conhecesse, ou conhecera o dom de Deus, se ela conhecesse o dom de Deus, e se ela conhecesse, soubesse quem era aquele que estava ali a ela pedindo que ela desse a ele de beber,
ela pediria a ele e ele o daria água viva para que certamente ela bebesse. Olha só. Então, certamente, a mulher não conhecia o dom de Deus e não sabia com quem estava ali, louvado seja Deus, conversando. Certamente, ela não conhecia o Senhor Jesus, pois como o Senhor disse essa palavra, que se ela conhecesse o dom de Deus, e se ela certamente conhecesse e soubesse quem era aquele que estava pedindo para que ela desse de beber, né, a ele, certamente ela pediria a ele e ele o daria o quê? Água viva para que ela bebesse. Aleluia! Quem nos dá água viva para que nós beba é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem nos concede a água viva para que nós beba. Então ele foi e falou para ela que se ela conhecesse o dom de Deus e quem era aquele que estava pedindo que ela desse a ele de beber, ela pediria a ele e ele o daria a ela o que? Água viva. Olha só, escuta. Louvado seja Deus, aleluia. Santo Deus. Disse-lhe a mulher. Olha o que a mulher fala para Jesus. Senhor, tu não tens com que tirar. Isso a mulher dizendo para Jesus, Senhor, tu não tens com que tirar. Aleluia, e o poço é fundo. A mulher disse para o Senhor Jesus que o Senhor Jesus, ele não tinha com que tirar. A mulher disse para o Senhor Jesus que o poço era fundo. Aleluia, Senhor, disse a mulher para Jesus, tu não tens com que tirar. E o poço é fundo. Olha aqui o que a mulher disse para o Senhor Jesus. Senhor, tu não tens com que tirar. E o poço é fundo. Louvado seja o nome do Senhor. Onde, pois, tens a água viva? Ela pergunta para Jesus, aonde, pois, tens a água viva? Agora ela quer saber aonde é que tem a água viva. E ela então pergunta para o Senhor. Aonde, pois, é que tens a água viva? Isto a mulher perguntando para Jesus, aonde tinha certamente o quê? A água viva. Foi uma pergunta que certamente o quê? Ela perguntou para o Senhor. Primeiro ela disse para o Senhor que o poço era fundo e que o Senhor Jesus não tinha com que tirar. E depois ela disse para o Senhor, onde, pois, tens a água viva? Ela quer saber onde é que tem água viva. Escute só, louvado seja o nome do Senhor. Ela disse o seguinte, és tu maior do que o nosso pai Jacó? Ela agora pergunta para Jesus se Jesus era maior do que o pai dela Jacó, ou seja, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado. Jacó deu para eles esse poço, bebendo o próprio Jacó do poço, bebendo os filhos de Jacó do poço e bebendo os gados deles também desse poço. Então ela quer saber se Jesus era maior do que Jacó, que deu o poço a eles, que bebeu da água deste poço, que os filhos de Jacó beberam desta água do poço, e que os gados deles também beberam desta água daquele poço. Então ela quer saber se Jesus é o quê? Maior do que Jacó. Segundo a pergunta que ela fez aqui para quem? Para o Senhor Jesus. Jesus respondeu. Está passando um avião, meu irmão é um helicóptero, né? E aí ele faz muito barulho. Mas nós vamos continuar com a mensagem do Senhor para os nossos corações. Olha só o que ela diz, ó. Santo Deus, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Ela então pergunta para Jesus se Jesus é maior do que o pai Jacó, né? Que deu o poço, bebendo ele próprio do poço, bebendo os filhos do poço, bebendo também o gado, né? Louvado seja Deus. Jesus respondeu e disse, olha só o que Jesus responde para a mulher. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Olha, meu irmão, escuta, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor disse para a mulher. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Louvado seja Deus. Olha o que o Senhor disse para a mulher. Que qualquer que bebesse daquela água tornaria a ter sede. Isso foi Jesus respondendo e dizendo para a mulher que qualquer que bebesse daquela água tornaria a ter sede, né? Louvado seja Deus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Jesus disse, mas aquele que beber
da água que eu lhe der, nunca terá sede. Isso por que o Senhor disse isso, hein? Vamos entender. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Veja, a água que aquele que beber, né, dada esta água por Jesus, nunca terá sede, porque esta água se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Nós precisamos sim, com certeza, beber desta água que só quem tem para nos dar é Jesus. Que água? Água viva. Nós precisamos beber desta água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Escute só, ó. Louvado seja Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor. Agora a mulher vai falar de novo com o Senhor. Agora chega novamente o quê? A oportunidade da mulher conversar novamente com o Senhor. Certamente ela estava em silêncio, ouvindo o que o Senhor estava ali falando para ela. Agora chega a vez dela falar novamente com o Senhor. E as palavras daquela mulher para o Senhor novamente aqui foi a seguinte: olha, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A mulher agora pede para Jesus dar a ela daquela água, para que ela não mais tivesse sede e não viesse mais ali tirar certamente aquela água. Veja só, louvado seja Deus. Disse-lhe Jesus: vai. Jesus agora dá uma ordem para a mulher. E a ordem que o Senhor Jesus deu para a mulher foi a seguinte: vai, aleluia, louvado seja Deus, chama o teu marido e vem cá. Jesus mandou que a mulher fosse, chamasse o marido dela e viesse ali, certamente, aonde estava o Senhor Jesus. Jesus manda que ela vai, né? Chama o teu marido e vem cá. Ai, louvado seja Deus. Olha só o que o Senhor disse para a mulher fazer. E chamar o marido dela e vir ali, aonde certamente estava o Senhor. Escuta. A mulher respondeu e disse. Olha o que a mulher responde para o Senhor e olha o que ela disse para o Senhor: não tenho marido. A mulher respondeu para o Senhor e disse para o Senhor que ela não tinha marido. E o Senhor mandou que ela fosse, né? Aleluia, chamasse o marido e viesse ali, não foi? Agora ela responde para o Senhor e ela disse para o Senhor que ela não tem marido. Escuta, louvado seja o nome do Senhor. Não tenho marido, disse-lhe Jesus. Disseste bem, não tenho marido. Jesus disse que ela disse bem quando ela disse para o Senhor que ela não tinha marido. Aí veja só o que então o Senhor Jesus vai dizer para ela: olha, santo é o Senhor, porque tiveste 5 maridos. Jesus disse que ela teve 5 maridos, ó, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Olha só, Jesus disse que ela tinha tido 5 maridos e o que agora ela tinha também não era marido dela. Isso ela disse com verdade. O Senhor Jesus dizendo que isso sim, ela disse com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aleluia. A mulher disse para o Senhor Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Olha só o que ela disse para o Senhor Jesus: vejo que és profeta. Jesus não falou que era profeta, mas ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Isso a mulher dizendo para o Senhor Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aleluia. Disse-lhe Jesus: mulher. Jesus agora fala de novo com a mulher e diz: mulher, santo é o Senhor, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus dizendo para a mulher: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Isso Jesus dizendo que a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Veja só, Jesus diz: porque a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura
a tais que assim o adorem. Ei, minha irmã, que Deus encontre em você uma verdadeira adoradora. Ei, meu irmão, que Deus encontre em você um verdadeiro adorador. Eu que aqui estou também, meu Deus, que Deus encontre em mim também um verdadeiro adorador de Deus. Olha só, veja só, vamos prosseguir para ver o que o Senhor Jesus continua a falar. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Jesus dizendo, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Esta é a forma correta de se adorar a Deus. Importa que os que adorem a Deus o adorem em Espírito e o adorem em verdade, porque Deus, ele é Espírito, disse Jesus. Louvado seja Deus. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. Até aqui. Jesus disse, eu sou eu que falo contigo. Isso foi o Senhor Jesus dizendo para a mulher, eu sou eu que falo contigo. Quem é Jesus? Jesus é o eu sou. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Meu irmão, minha irmã, fique com esta palavra, que Deus o abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs que estão no Brasil, que estão fora do Brasil. Deus abençoe ricamente a todos, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, nos conceder para a glória de Deus. Quero agradecer a todos os nossos irmãos e irmãs, você aí que tem se inscrito no canal, muito obrigado, que Deus o abençoe ricamente. E fiquem todos na santa, gloriosa, bendita e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém.